Olá! No boletim diário de hoje, nós vamos falar sobre planejamento nas contratações. E ninguém melhor do que ela, que você já viu aqui várias vezes, mas o que é bom, você sabe que nós trazemos aqui várias e várias vezes. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso quadro, a doutora Danuzi Nunes. Olá, obrigada Ricardo, obrigada Fossete por mais essa oportunidade de gravar um boletim diário, o segundo de muitos, assim espero, que a gente possa se encontrar presencialmente e qualquer dia desse eu vou gravar daí esse boletim diário, é promessa, e promessa é dívida, hein? Tá registrado, tá Tá, registrado. tá registrado, como eu disse, vai ficar na internet para todo mundo ver. Bom, pessoal, a gente resolveu continuar um pouquinho a conversa que a gente teve lá no Fórum de Licitações sobre planejamento. E eu quero falar hoje rapidinho algumas coisas que naquele dia não deu tempo de completar. Repetir algumas coisas que são importantes para ficarem registradas e algumas outras que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, a Forsete, e dizer que vocês podem contar comigo, como eu sei também que posso contar com vocês. Com certeza. E eu aproveito aqui também para agradecer. Para quem não sabe, a doutora Danuzi, nós nos conhecemos aqui pessoalmente. Ela estava em conexão aqui em Guarulhos e eu tive o prazer de conhecer ela e a família. Pessoas incríveis. E é isso aí, Danuzi. Vamos dar continuidade à sua participação no Fórum 2021. Nós recebemos várias e várias consultas e é por isso a doutora está aqui mais uma vez, né? E a gente vai falar aí sobre o planejamento nas contratações. Eu quero pedir aí para, se possível, né, você coloque então 3 pontos aí de atenção referente, né, ao planejamento na nova lei de licitações. Dando continuidade, por favor, o espaço é seu, doutora. Obrigada, Ricardo. Então, sem mais delongas, vamos direto aos pontos. Primeiro, o que eu gostaria de ressaltar sobre o planejamento na Lei 14.133 de 2021. Que planejamento agora é princípio, tá? Então, é importante tanto para a administração pública, e aí também, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho do licitante, observar que o planejamento ele foi elevado oficialmente no artigo 5º a uma categoria de princípio. E quando a gente fala dessa questão, eu gosto muito do que o professor Marçal Justem Filho fala no livro dele, que ele lançou ano passado, quando ele diz que o princípio do planejamento significa o dever, eu vou destacar aqui o dever, de previsão das ações futuras, abrangendo inclusive as ações que não são da própria administração pública. Ou seja, é um dever de você prever as ações futuras. Vamos trazer isso agora para dentro do processo licitatório, que é a nossa praia, que é o nosso objeto aqui. Quando você vai licitar, você precisa prever tudo que pode acontecer dentro daquele processo de licitação que vai ser iniciado. E ele inicia quando? Ele inicia quando surge uma demanda qualquer dentro da administração pública. Ali já começou. Surgiu a demanda, começou o processo. Surgiu a demanda, eu preciso planejar, eu tenho esse dever de antecipar tudo que pode acontecer dentro daquele processo, até a assinatura daquele contrato, ou melhor, até terminar aquele contrato, porque ele abrange também a questão da gestão e da fiscalização, porque quando a gente fala em licitação, a gente deixa o contrato de lado. E não é bem assim, né? O contrato, eu acho que a licitação é um meio, o contrato é o fim em si, a gestão do contrato é uma coisa fantástica, que precisa ser bem lembrada, e tanto a administração quanto os licitantes, quanto a empresa vencedora, precisam se preparar para essa fase que é de gestão contratual. Ou seja, o planejamento agora é um princípio. E um princípio, para quem é da área do direito, está bem acostumado com isso, mas quem não é, o princípio ele é como se fosse o norte, ele é a alma. Quando eu não tenho uma norma que regulamenta determinada situação específica, eu vou buscar a solução daquela situação lá num princípio que norteia aquele procedimento, que norteia aquela área do direito que está sendo trabalhada, e não é diferente com a licitação. Lá no artigo 5º da Lei 14.133, a gente tem, se não me engano, 22 princípios que regem o processo licitatório, e dentre eles está o planejamento. Ou seja, eu preciso mapear
os possíveis resultados do meu processo, mirar em um resultado. Eu quero esse resultado específico, que é a assinatura de um bom contrato, com uma proposta vantajosa, com uma empresa séria, que ofereceu um preço bom dentro da realidade do mercado. E a partir dali eu preciso determinar as ações necessárias, planejar as ações que eu vou ter para chegar naquele objetivo. O segundo ponto que eu queria ressaltar é lá no artigo 18 da 14.133, quando ele fala da fase preparatória, ele remete ao planejamento, ou seja, ele diz o seguinte: a fase preparatória da licitação ela é caracterizada pelo planejamento. Eu falei isso no fórum, mas eu gostaria de repetir o seguinte: o que é importante a gente destacar aqui rapidamente? Ele estabeleceu uma espécie de rito do planejamento, né? Um rito, como assim, Danúzia, um rito do planejamento? Sim, um rito do planejamento, da fase interna, também chamada, né? Primeiro, ele começa com um documento de formalização da demanda, o famoso DFD, ou DOD, ou ofício, ou memorando, enfim, como queira chamar, passando pela fase de estudo técnico preliminar, ele vai para a fase de pesquisa de preços e ele vai lá para o termo de referência e o projeto básico, que é dali que vai dar origem ao edital e vai começar a fase externa da licitação. Então, quando ele fala que a fase preparatória é caracterizada pela fase do planejamento, ele traz essa espécie de rito para o planejamento que deve ser observada. E aqui eu quero destacar 2 artefatos importantíssimos da fase de planejamento, que também são muito importantes, não só para a administração, como para os licitantes. O primeiro é o plano de contratações anual, ou plano anual de contratações, o famoso PAC, que ele já existia em forma de instrução normativa, obrigatório para os órgãos do governo federal, agora ele passa a ser obrigatório para todos os entes que fazem licitação a partir da 14.133, certo? Ele está previsto lá no artigo 12 da lei, da nova lei de licitações, e ele é uma ferramenta que consolida todas as contratações que se pretendem realizar ou aqueles contratos que você pretende prorrogar no exercício seguinte. E é uma ferramenta importantíssima para os licitantes. Os licitantes não costumam saber o que aquele órgão, o que aquele município, o que aquele estado pretende contratar no próprio exercício. Porque quando eu faço o plano de contratações, eu não faço para esse exercício. Ele vai ser feito para o ano de 2023. O desse ano já é para estar pronto lá, disponível para consulta de qualquer interessado. Eu vou fazer esse ano o meu plano de contratações para 2023 e vou disponibilizá-lo. E aí o licitante, ele diligente, que quer sair na frente dos outros, ele pode se programar e ir atrás de plano de contratação anual de órgãos e saber, olha, esse órgão ele quer licitar isso, isso e isso. Com material de expediente, com material de consumo, ele pretende gastar tanto. Com obras e serviços, ele pretende gastar tanto. Então, eu já sei que naquele exercício, aquele órgão tem previsão de licitar, quanto ele pretende gastar naquilo e já ficar de olho nas publicações, de preferência pelo boletim da Forset, né? Assina lá que chega no seu e-mail, tá? Então, você fica de olho, você já sabe, é uma ferramenta importantíssima. E o estudo técnico preliminar, eu não vou me alongar, porque muitos professores já falaram brilhantemente sobre ele, mas ele é também uma etapa de planejamento, e, em síntese, ele caracteriza o interesse público envolvido e qual é a melhor solução para aquele interesse. É o primeiro contato da administração com o mercado. Por quê? Porque no estudo técnico preliminar, eu vou procurar todas as soluções possíveis para atender aquele interesse público, e ali eu já tenho que ter uma noção, não é o meu preço de referência da licitação, mas eu preciso ter uma noção do valor de mercado daquele bem ou daquele serviço, daquela solução que eu pretendo contratar. Então, aqui eu falo que já é o primeiro contato, muito antes da pesquisa de preços, o primeiro contato da administração com o mercado, ele se dá nessa fase do estudo técnico preliminar. E o licitante que fica de olho, ele sabe, porque ele pode, nessa fase, levar uma solução que a administração ainda não conhece para aquela necessidade. E são casos que daqui para frente a gente acredita e torce para que sejam mais comuns. Esse diálogo, não um diálogo competitivo como modalidade, mas esse diálogo entre a administração e os licitantes, a administração e o mercado, ainda na fase interna
onde quando você está desenhando qual a melhor solução que vai ser adotada. Porque, como diz o professor Rony, quem conhece as soluções são vocês, são os licitantes. A administração ela tem uma necessidade. Aquilo não é o objeto dela. O objeto dela é atender as políticas públicas através do processo de licitação. O seu objeto é vender o seu produto, é prestar o seu serviço, e você sabe a melhor forma de vender aquele produto, de prestar o serviço. É nesse momento que existe esse primeiro contato e pode-se desenhar essa solução. E o terceiro ponto, muito importante, que já foi muito comentado e que não cansa de falar, é que o planejamento ele é também uma ferramenta da governança nas contratações. E quando a gente fala de governança, o que foi mais festejado quando a gente fala de governança nas contratações é o fato de se envolver a alta administração no processo, que ele não tem que se furtar, porque lá no artigo 11, no parágrafo que fala de governança, ele começa dizendo que a alta administração, ou seja, a alta administração ela tem obrigação não só de se envolver no processo, como de dar condições a quem está trabalhando. E lá no finalzinho ele diz o seguinte, que tem que assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico. Ou seja, a alta administração vem envolvida. Porque, como eu falei no fórum, planejamento estratégico não é um conceito de direito em si, não é um conceito de administração pública. Ele é um conceito que vem lá de administração, mas que muito bem-vindo e que, se for bem aplicado no processo licitatório, é uma ferramenta que vai auxiliar muito, tanto a administração como fornecedores, certo? Eu gostaria de esses pontos, e eu pensei que tinha falado bem rapidinho, mas já se passaram 12 minutos. Não, mas Danuzzi, você é sempre uma aula, eu tenho certeza que está todo mundo acompanhando aqui, ligadinhos, né, com tudo que você passou e bem mencionou, né, olha, referente ao contrato. Que caneca linda! Eu vou ganhar outra, será? Com certeza. Ô, Danuzzi, você mencionou aí sobre a parte contratual, que realmente a gente acaba deixando de lado, né? E eu faço questão de frisar aqui a importância, a dica que você deu, porque a gente levanta essa bandeira, né? Em que momento que você chega na licitação, né? Tem muita gente que se prepara somente para o dia da licitação. E você deu uma dica importantíssima aí para os licitantes, que agora, com a fase de planejamento, aí você tem onde acompanhar tudo isso, participar cada vez mais aí junto com a administração, né, Danuzzi? Isso é importante ressaltar aqui. E eu vou pedir para colocar aqui, porque o tempo não nos ajuda. A doutora Danuzzi, ela sempre libera muito conteúdo para todos nós, ela está sempre postando, então está aparecendo aí as redes sociais da doutora, não deixe de acompanhar. E se você, por algum motivo, ainda não conhecia a doutora Danuzzi, não deixe de segui-la, acompanhar. A doutora Danuzzi, ela é palestrante, pregoeira, assessora jurídica e idealizadora, né? E fundadora também da Imperium Treinamento, que está aparecendo aqui embaixo. Danuzzi, eu só posso agradecer já por este primeiro vídeo e eu quero fazer aqui um convite para dar sequência, né, amanhã, porque você puxou um assunto lá no saguão do aeroporto e eu quero dar continuidade a ele aí, que eu acho que o licitante, todos envolvidos aí no tema contratações públicas precisam se atentar a isso também. Doutora, muito obrigado por enquanto e já deixo o convite aqui. Até amanhã. Obrigada, Ricardo, e eu quero reforçar o convite do Ricardo. Você que assistiu esse vídeo hoje, não perca o de amanhã, principalmente se você for licitante. A gente vai falar de um assunto que interessa muito a todos nós. Muito obrigada e até a próxima.